Quiero dar gracias a Dios Quero agradecer a Deus y quiero dar gracias a Tiago y su esposa y familia, e também ao Tiago, esposa e família, a todo el equipo de Casa de Destino a toda a equipe Casa Destino, por invitarnos a estar en esta conferencia. por nos convidar para estar nessa conferência. Creo que somos de alto riesgo, Eu creio que somos de alto risco, ¿verdad? O cuando predicamos o nos invitan de nuevo o no nos invitan nunca más. A verdade é que quando a gente prega, ou nos convidam novamente ou nunca mais nos convidam. Yo quisiera invitar a mi esposa Sonia a que venga acá un momento, por Gostaria de favor. convidar a minha esposa Sônia que vem aqui, por favor. Sonia no solo es la dueña de mi corazón, Sônia não somente é a dona do meu coração, es la dueña de todo lo que tengo. é a dona de tudo aquilo que eu tenho. Me recuerdo que cuando nos casamos hace 33 años, Eu me lembro quando nos casamos 33 anos atrás. ese número 33 no me gusta Esse mucho. número 33 eu não gosto muito. Es la edad de la crucifixión. É a idade da crucificação. Entonces Sonia, fuimos donde el abogado Então fomos até o advogado y el abogado nos dice, ¿cómo se quieren casar? e o advogado nos disse: como vocês querem se casar? ¿Con los bienes juntos Com os bens em conjunto, o los bienes separados? união de bens ou separação de bens? Yo le dije, da lo mismo. Eu disse: tanto faz. Y él me dijo, ¿por qué? E ele disse: por quê? Porque no tenemos nada. Porque a gente não tem nada. Así que póngalo, si es junto, tenemos nada juntos, Então, se você colocar união de bens, não vamos ter nada juntos. juntos. Y si lo pone separado, E se você colocar em separação de bens, ella tiene la mitad de la nada ela tem metade de nada y yo tengo la otra mitad de la nada. e eu tenho a outra metade de nada. Todo está bien. Tudo tá bom? Pero quiero pedir a mi esposa que lo salude. Mas eu gostaria de pedir a minha esposa que possa falar com vocês. Me la pusiste un poco difícil. No, aquí cerquita de mí, mi amor. Aqui pertinho de mim. Buenos días a todos. Bom dia a todos. Estamos muy contentos de poder acompañar a Tiago y a su familia Estamos muito felizes de poder acompanhar Tiago e a sua família en este evento tan importante. Me siento muy honrada nesse evento tão importante. Me sinto muito honrada por acompañar por a poder mi esposo acompañar por este recorrido de tantos años de servicio al Señor. por acompanhar o meu esposo nessa carreira de tantos anos servindo ao Senhor. Y hoy vamos a poder compartir con ustedes un poquito de todo lo que el Señor nos ha bendecido en Guatemala. E hoje vamos poder compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que Deus tem feito e nos abençoado na Guatemala. Me emociona porque ya el libro está en portugués. Estou muito feliz porque o livro já está em português. Gracias. Obrigado. Hay un libro anterior a eso que se llama Honor al Espíritu Santo y en ambos usted puede saber cuál ha sido la historia de nuestra vida. Existe um livro anterior a esse que se chama Em Honra ao Espírito Santo e tanto em um quanto em outro vocês podem conhecer um pouquinho da nossa história. Sí, gracias, mi amor. Obrigado, meu amor. Muy bien. Muito bem. Gracias a Tiago y a su equipo por lograr el libro. Obrigado a Tiago e a toda a equipe por poder preparar o livro. Mi yerno Gerson Meu genro Gerson colaboró un poco en la traducción colaborou um pouco na tradução. y hay un capítulo E existe um capítulo donde él dice que es el único heredero mío. onde ele diz que é o único herdeiro meu. Y eso me parece extraño a mí. Isso me pareceu muito estranho. Así que algo le hizo a la traducción el hombre. Alguma coisa ele mexeu na tradução. No, la fe Mas a fé sirve para todo. serve para tudo. ¿Cuántos somos salvos por gracia? Quantos são salvos pela graça? Y la Biblia dice que es por medio de la fe. A Bíblia diz que é por meio da fé. O sea, ni la gracia funciona sin fe. Então, nem a graça funciona sem fé. Dice también la Biblia, ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley E diz também a Bíblia: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei o por el oír con fe. ou pelo ouvir com fé? Por lo tanto, el buen predicador Portanto, o bom pregador
no es aquel que usa muy buenas palabras. não é aquele que usa muito boas palavras. El buen predicador O bom pregador es el que tiene una audiencia con muy buenos oídos. é um que tem um auditório com muito bom ouvido. Yuhu. ¿Me oyeron? Me ouviram? De nada sirve que se te predique Não adianta pregar para você si no tienes oídos para oír. se você não estiver com os ouvidos atentos para ouvir. El mismo Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. O mesmo Jesus dizia: aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça. El libro de Apocalipsis dice, tengan oídos para oír. O livro de Apocalipse diz: tenham ouvidos para ouvir. Ni siquiera el Espíritu Santo Nem o Espírito Santo nos ha sido dado nos foi dado por nada que hagamos, por nada que possamos fazer, sino por la manera en que oímos. mas pela maneira pela qual podemos ouvir. La fe. A fé. La fe es tan importante A fé é tão que importante el libro de Lucas dice que o livro de Lucas diz que cuando Jesús vuelva, que quando Jesus voltar, encontrará fe en la tierra. encontrará fé na terra. No viene a buscar nada más, Ele não vem buscar nada além disso, sino fe. só fé. O sea que cuando Jesús regrese, Então, quando Jesus voltar, encontrará fe en la tierra. encontrará fé na terra. Pero nosotros estamos preocupados por qué día, mes o año viene Jesús. E nós estamos preocupados por saber qual dia, mês ou ano Jesus voltará. Estamos preocupados por saber si Jesús viene antes, en medio o después de la tribulación. Estamos preocupados em saber se Jesus vem antes, no meio ou depois da grande ¿Cuántos tribulação. están casados? Quantos estão casados? O sea, si están casados, Então, se vocês estão casados, cuando Jesús vuelva, quando Jesus voltar, es en medio de la é tribulación. no meio da grande tribulação. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Pero estamos preocupados por saber eso. Mas estamos preocupados em saber isso. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús vuelva, E a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, volverá el día que tú piensas. não diz que voltará no dia que você acha, Pero sí dice, cuando Él vuelva, mas diz sim que quando ele voltar, encontrará personas usando la fe. encontrará pessoas usando a fé. Pero hoy la iglesia Mas na igreja, no está usando la fe, a igreja não está usando a fé, está usando el banco. está usando o banco. ¡Yujú! Está usando la gente de influencia, Está usando as pessoas de influência, está usando la publicidad, está usando a propaganda, está usando el mercadeo, está usando o mercado, está usando al artista. está usando o artista. La pregunta es si vamos a usar la fe. A pergunta é se vamos usar a fé. Yo quiero hoy romper con un paradigma. Eu quero hoje quebrar um paradigma. La Biblia dice en Romanos 8, A Bíblia diz em Romanos 8, verso 19. no versículo 19: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tiene una ardiente deseo, Existe um ardente desejo, un ardiente anhelo. um ardente anseio. Ponga atención acá. Coloque atenção aqui. La escritura me dice que la creación A Escritura me diz que a criação tiene deseos, tem desejos, que la creación tiene anhelos. que a criação tem anseios. Los que no tienen anhelos ni deseos son los hijos de Dios. Os que não têm anseios e desejos são os filhos de Deus. No puede ser posible que una montaña, Não pode ser possível que uma montanha, un río, um rio, cualquier cosa qualquer coisa tenga anhelos. tenha anseios. Por favor, ponme en la pantalla, la creación tiene anhelos. Por favor, coloquem no telão: a criação E- tem e- anseios, Y sígueme en la tem predicación, por favor. desejos. E me sigam, por favor, na pregação. Di conmigo, Diga comigo: la creación a criação tiene anhelos, tem anseios, tiene deseos. tem desejos. Pero ponga atención, Mas coloque atenção: dice que tiene ardientes deseos. tem ardente
desejo. No es lo mismo que tú tengas un deseo, Não é a mesma coisa ter um desejo que tú tengas un ardiente deseo. do que ter um desejo ardente. ¿Sabes por qué te metes a estudiar en la universidad, Sabe por que você entra para estudar na faculdade, pero no gradúas de la universidad? mas não consegue finalizar a faculdade? Porque tienes deseo de ser un profesional, É porque você deseja ser um pero profissional, tu deseo no es un ardiente deseo. mas o desejo não está chegando ao nível de ardente desejo. ¿Sabes por qué tienes solo el deseo de la unción, pero no tienes la unción? Sabe por que você só tem o desejo da unção, mas não tem a unção de Porque fato? no tienes un deseo ardiente por la unción. Porque você não tem o desejo ardente pela unção. ¿Sabes por qué tu iglesia no crece tanto? Sabe por que a tua igreja não cresce tanto? Porque deseas que crezca, Porque você deseja que pero cresça, no lo deseas ardientemente para que crezca. mas você não está desejando ardentemente o crescimento. Yuhu. ¿Están acá? Estão aqui? Levanta tus manos. Levante suas mãos. Diles que digan, tengo un ardiente deseo. Repitam comigo: tenho um desejo ardente. Amén. Amém? Versículo 22. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Di la creación geme. A criação geme. Geme. Oh my God. Di conmigo, la creación gime. Diga comigo, a criação geme. Ahora ponga atención. Agora preste atenção. Yo no gimo Eu não estou gemendo por algo por algo que no anhelo que não anseio ardientemente. ardentemente. Lo voy a repetir. Eu vou repetir. Yo puedo gemir Eu posso gemer solamente somente por algo que anhelo por algo que anseio ardientemente. ardentemente. Por lo tanto, para cambiar la respuesta de Dios, Portanto, para mudar a resposta de Deus, debo cambiar mi gemir. eu preciso mudar o meu gemer. Pero cambiar mi gemir, Mas mudar o meu gemer, debo cambiar mi deseo para mudar o meu gemer, preciso mudar o meu desejo por un deseo ardiente. por um ardente desejo. ¿Cuántos tienen deseos de aprender en la conferencia Destino? Quantos desejam aprender na conferência Destino? Ok. No vamos a continuar Não vamos continuar, a no ser que tu deseo sea ardiente. a não ser que o teu desejo seja ardente. Yuhu. ¿Cuántos quieren un mover de milagros en todo Brasil? Quantos querem um mover de milagres no Brasil todo? ¿Cuántos pastores quieren construir los templos más hermosos de todo Brasil? Quantos pastores querem construir os templos mais formosos do Brasil? Debes desearlo ardientemente. Você precisa desejar isso ardentemente. El mundo no lo cambia el que tiene deseos. El mundo no lo cambia quien tiene deseos. O mundo não muda aquele que tem desejos. El mundo lo cambia aquel que tiene deseos ardientes, O mundo muda aquele que tem desejo ardente, intensos, intenso, que no te dejan dormir, que não te deixa dormir, que te levantan a trabajar que te levanta, você se levanta para trabalhar todos los días. todos os dias. No basta desear. Não somente é suficiente com desejar. La naturaleza A natureza tiene deseos, tem desejos, deseos ardientes. desejos ardentes. Por eso gime. Por isso geme. Quiere decir que la creación Quer dizer isso que a criação tiene fe. tem fé. La creación no estudia, A criação não estuda, no graduó en la universidad. não se forma na faculdade. Sin embargo, la creación No entanto, a criação ora, ora, gime, geme, pide, pede, tiene fe. tem fé. La creación A criação escucha, escuta, habla. fala. Te lo demuestro.
Eu posso demonstrar. La Biblia dice A Bíblia diz que un día que um dia le habla a otro día fala ao outro dia y una noche e uma noite le habla a otra noche, fala a outra noite, y que las estrellas e que as estrelas cuentan contam la gloria de Dios. a glória de Deus. La Biblia dice, A Bíblia diz: no se oye el lenguaje, não se ouve a linguagem, no se oye una voz, não se ouve uma voz, pero un día mas um dia le habla a otro día. fala ao outro dia. Los científicos hicieron un experimento. Os cientistas fizeram um experimento. Quisieron saber si el universo tiene sonido Queriam saber se o universo tem som y lo grabaron. e gravaram. Y el sonido que se oyó E o som que se ouviu fue música, foi música, notas musicales. notas musicais. La creación adora a Dios. A criação adora. No me oíste, la creación adora Você a não Dios. me ouviu? A criação adora a Deus. Dice la escritura Diz a que Escritura la creación que a criação anhela anseia la manifestación a manifestação de los hijos de Dios. dos filhos de Deus. Quiere decir que la creación reconoce Quer dizer que a criação reconhece quiénes son hijos de Dios. quem são os filhos de Deus. Oíme, Ouça, Dios le dijo a Moisés, Deus disse a Moisés: háblale a la roca. fala a rocha. ¿Tú te imaginas a un hombre hablando con una roca? E você consegue imaginar um homem conversando com uma rocha? Bueno, a veces le pasa a la mujer cuando habla con el marido, ¿no? Porque às vezes acontece com a mulher quando está falando com o marido, né? Es una piedra. É uma pedra. Ahora, yo quiero que tú te imagines a Moisés hablando con la roca. Agora eu quero que você imagine Moisés falando à rocha. Hola, roca. Oi, rocha. ¿Cómo estás, roca? Como você está, rocha? ¿Estás loco? É loucura? ¿O sabe algo que nosotros no sabemos? Ou então ele sabe algo que nós não sabemos. Y le dice a la roca, dame agua. E disse à rocha: me dá água. Ahora, quiero que te imagines a tu maestro Eu quero que você se imagine o seu tu professor, mentor. o teu mentor, hablando con una higuera. falando com uma figueira. Hey, hola, higuera. Oi, figueira. ¿Por qué tienes hojas como que tuvieras fruto? Por que você tem folhas como se tivesse fruto? Pareces a los cristianos que tienen hojas, Parece pero no aos tienen cristãos fruto. que têm folhas, porém não têm frutos. ¿Sabe cuánto cristiano tiene hoja Sabe quando o cristão tem folha? diciendo que tiene fruto, Dizendo que tem fruto, pero cuando buscas fruto, mas quando você vai buscar o fruto, tiene solo hoja? só tem folha. En la oficina tienen la música cristiana, No gabinete tem a música cristã, na en la sala. iglesia gritan aleluya, Na igreja gritam aleluia, gritan amén, gritam amém, pero no tienen fruto. mas não tem fruto. Porque hoy el fruto, Porque hoje o fruto, la gente lo quiere demostrar con su forma, as pessoas querem mostrar com a sua forma, sus hojas. suas folhas. Y Jesús le dijo a la higuera, E Jesus disse à figueira: no me engañes, não me engane, no tienes fruto, você não tem fruto, que jamás nadie coma de ti. que ninguém nunca mais coma do teu fruto. Si la naturaleza Se a natureza no puede oír, não pode ouvir, ¿por qué Jesús le habla? porque Jesus estava falando. Lo que quiero decir es, la naturaleza O que eu quero dizer é que a natureza desea, deseja, gime geme y tiene fe. e tem fé, Muchas veces, muitas vezes, más que los hijos de Dios. mais que os filhos de Deus. Si tú tienes un anhelo Se você tem um anseio de tu templo, do templo, los demás te critican. os outros vão criticar. ¿Sabe quién critica tu anhelo? Sabe quem critica o teu anseio? El que no tiene anhelos. O que não tem anseios. Pero si tú no tienes anhelos, Mas se você não tiver anseios, es una vergüenza é uma que vergonha una piedra que uma pedra pueda tener anhelos y tú no. possa ter desejos e você não. Así que siéntete libre de tener deseos.
Perdão. Siéntete libre de tener deseos Sinta-se livre de ter desejos y anhelos. e anseios. Quiero ir acá. Yuhu, Mateus 6, Mateo 6, versículo. 26. Ma- 25 al 27. Mateus 6, do 25 ao 27. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Yo ya probé Eu já provei crecer un codo. crescer um côvado. No crecí nada. Eu já tentei, não cresci nada. Y todo por lo que me afané en la vida, E tudo por aquilo que eu fiquei ansioso na vida, no tengo nada. eu não tenho nada. Pero por todo lo que le creí a Dios, Mas por tudo aquilo que eu acreditei em Deus, tengo más de lo que creí. eu tenho mais do que aquilo que eu acreditava ter. El afán no funciona. Ansiedade não funciona. Es inútil. É inútil. No consigue nada. Não consegue nada. Quizás enfermedad. Talvez enfermidade. Ahora dice el Señor, Agora diz o mira Senhor: las aves del cielo. olha as aves do céu. No siembran, Elas não semeiam. no ciegan, Elas não colhem. no guardan en un granero. Elas não guardam no celeiro. Y mi Padre E o meu Pai las alimenta. as alimenta. No valéis, Não valem vocês. no valéis, Não valem vocês. no vales Não valem vocês. tú más que un ave. Vocês mais do que uma dessas? Primera pregunta que debes responder. Primeira pergunta que você deve Si responder. quieres vivir por fe, Se você quiser viver pela fé, ¿cuánto tú vales? quanto você vale? ¿Cuánto vales? Quanto você vale? Yo me imaginé a un padre de familia Eu imaginei um pai de família teniendo mascotas, tendo os bichinhos de Pets. estimação, pets. mascotas en la casa. Os pets na casa. Un perro, Um cachorro, un gato, um gato, un pájaro. um passarinho. Y el padre de familia E o pai de família alimenta el ave. alimenta a ave. Y el hijo E o filho está dudando está duvidando si lo va a alimentar a él. se vai alimentar a ele. Si el hijo duda, Se o filho duvida, va a terminar creyendo acabará terminando de crer que su papá que o seu pai ama más al ave ama mais o passarinho que al hijo. que ao próprio filho. Y muchos están así. E muitos estão assim. ¿Llegas a creer que Dios ama más a la gente del mundo Você chega a acreditar que Deus ama mais as pessoas do mundo que a sus propios hijos? que aos seus próprios filhos. Y no puedes negar algo. E você não pode negar uma A coisa. veces has creído que Dios ama a un pastor más que a otro. Às vezes você acreditou que Deus ama mais um pastor do que outro. Y eso no depende del amor de Dios. Isso não depende. No depende del amor de Dios. Não depende da bondade de Deus. Eso depende del concepto que tú tienes de ti mismo. Isso depende do conceito que você tem de si mesmo. Para poder construir casa de Dios en Guatemala, Para poder construir casa de Deus na Guatemala. ¿cuántos han visto algún video de casa de Dios en Guatemala? Quantos viram algum vídeo da casa de Deus na Guatemala? Sí. Sí. Bueno, el templo es enorme O templo é enorme y hermoso e lindo y muy caro. e muito caro. Pero como Dios paga, Mas como Deus paga, ¿qué es caro? o que é caro? ¿Cuánto Dios pagó por hacer la tierra? Quanto Deus pagou para fazer a terra? ¿Cuánto Dios pagó para hacer el sol? Quanto Deus pagou para fazer o sol? ¿Cuánto Dios pagó para hacer la luna? Quanto Deus pagou para fazer a lua? Nada, Nada, solo lo dijo. somente disse. ¿Querés
¿Querés tener un templo, pastor? Você quer ter um templo, pastor? No es cuestión de dinero, Não é questão de dinheiro, es cuestión de oídos. é questão de ouvidos. No me escuchaste, es cuestión de oídos. Você não me ouviu? É questão de ouvidos. Te quiero contar esto. Eu quero contar isso. Cuando estábamos construyendo el templo, Quando estávamos construindo o templo, son 40 manzanas, son más de 30 hectáreas. são 40 quadras, são 30 hectáreas, mais de 30 hectáreas. Son 280.000 metros. São 280.000 metros La tierra. de terra. El templo tiene 213.000 metros cuadrados de construcción. O templo tem 213.000 metros quadrados de construção. Son 2.4 millones de pies cuadrados. São 2,4 milhões de pés quadrados. Entonces hay 42.000 metros de jardín, Tem 42.000 metros de jardim. 1.200 árboles, 1.200 árvores. 80.000 arbustos, 80.000 Arbustos. arbustos. 26 kilómetros de tubería 26 quilômetros de cano de encanamento para regar el jardín con para agua. regar o jardim com água. Yo fui a orar Eu fui orar y le dije, Dios, e eu disse: Deus, es mucho jardín. é muito jardim. Y Dios me contestó. E Deus me respondeu. Cuando yo hice la tierra, Quando eu fiz a terra, lo primero que hice fue un jardín. o primeiro que eu fiz foi um jardim. No sé qué vas a hacer tú, me dijo. Não sei o que você vai fazer, ele me Le dije, disse. ay, voy a hacer el jardín. Eu vou fazer o jardim. Cuando me dieron el diseño de las luces, Quando me deram o desenho das luzes, eran 9.600 lámparas. eram 9.600 lâmpadas. Yo quise poner las lámparas aquellas que tienen ahorrativas, unas que tienen un rollito así, Eu queria colocar aquelas lâmpadas econômicas que tem aquele enroladinho, que assim. muchos rollitos por todos lados. Monte de enroladinho por tudo quanto Dios é no lado. me dejó. E Deus não deixou. El diseñador O desenhista decía, esta luz dizia: essa luz es como la luz del sol, é como a luz do sol, que va a crear sombras en el piso. que vai gerar sombras no chão. ¿Y para qué quiero yo sombras? E para que eu quero sombra? Y decía, esta luz Essa luz te guiará a la entrada del templo. vai te conduzir até a entrada do Y la templo. entrada tendrá más luz. E a entrada vai ter mais Y luz. yo decía, pero si no están ciegos, ellos encuentran la entrada. Mas eu dizia: eles não são cegos, eles encontram a entrada. Yo pensé 9.600 lámparas. E eu pensei: 9.600 lâmpadas. ¿Cuánto vamos a pagar de la factura de energía cada mes? Quanto vamos pagar de conta de luz todo mês? Tú no lo quieres saber. Não queira saber. Fui con Dios. Fui falar com Deus. Le dije, Señor, es mucha luz. Eu disse: Senhor, é muita luz. Dios me dijo, E Deus me disse: lo primero que yo dije o primeiro que eu disse fue, sea la luz. foi: haja luz. ¿Qué vas a hacer tú? Me dijo. O que você vai fazer? Me Le disse dije, ele. Dios mío. Eu disse: meu Deus, Digo, cada vez que entro a tu oficina, toda vez que eu entro no teu gabinete, esto sale más caro. isso daqui fica mais caro. Y Dios me dijo, ¿qué importa E disse Deus: o que importa? si yo pago? Se eu que vou pagar. Y le dije, Señor, pero si yo no puedo pagar, E eu disse: Senhor, mas se eu não puder pagar, voy a llevar a la cárcel. eu que vou ser preso. Y él me dijo, no importa, E ele disse: não importa. yo estoy en todos lados. Eu estou em tudo quanto é lugar. Le dije, eso es broma. Isso daí é brincadeira, eu disse. Deus Es el proveedor. é o que provê. Porque si Dios le da a un ave Porque se Deus dá à ave un nido, ninho, Dios le va a dar a sus hijos Deus vai dar aos teus filhos un templo, templo, una casa. uma casa. Porque nosotros valemos más que las aves. Porque nós temos mais valor do que as aves. Quiero que leas este verso, Eu quero que você leia esse versículo. verso 28 al 30. Versículo 28 ao 30, Con Mateus mucha 6. atención. Coloque muita atenção. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo,
como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Segunda pregunta. Segunda pergunta: ¿No hará por ustedes más? não fará mais por vocês? La gente del sonido, ¿yo me puedo bajar ahí sin problemas? Pessoal do som, posso descer aqui sem problema? Sonido, ¿dónde está sonido? Som, posso descer aqui sem problema? Hagamos un problema, vení. Vamos fazer o problema então. Vem. Pone la luz aquí. Coloquem luz aqui, por favor. Está bien. No nos miran. Es por fe, no es por vista. É por fé, não é por vista. Não estão vendo a gente. Ok. Ok. Está bien, pero me oyen. Me ouvem? Está. Ok. Dios te pregunta una cosa primero. Deus te pergunta primeiramente uma coisa. Una cosa. Uma coisa. ¿Tú crees que vales más que la creación? Você acha que tem mais valor do que a criação? Segunda pregunta. Segunda pergunta: ¿No hará Dios más por ti? não vai fazer mais Deus por você? Dios no puede hacer por ti Deus não pode fazer por você más mais de lo que tú crees que vales. do que você acredita que vale. ¿Cuánto vales? Quanto você vale? De tu respuesta depende lo que Dios pueda hacer por ti. Da tua resposta vai depender o que Deus pode fazer por você. Pon atención. Coloque atenção. ¿Por qué no tenemos mejores templos? Por que não temos melhores templos? Porque tú mismo crees Porque você mesmo acredita que un banco que um banco vale más que una iglesia, vale mais do que uma igreja, que un centro comercial que um centro comercial vale más que una iglesia. vale mais do que uma igreja. Porque tú crees que ellos Porque você acredita que eles valen más que tú. valem mais do que você. Porque tú crees Porque você acredita que la profesión que estudiaron ellos que a profissão que eles estudaram vale más que la palabra de Dios que sabes tú. vale mais do que a palavra de Deus que Cuando você crees conhece. que la palabra de Dios que sabes Mas quando você acreditar que a palavra de Deus que você sabe que el conocimiento del mundo. é mais poderosa que o conhecimento do Cuando mundo, creas que la misión que tú tienes quando você acreditar que a missão que você tem que la misión que tiene el é mundo. mais poderosa do que a missão que o mundo tem, quando você Que acreditar predicar la palabra que pregar a vale palavra más que el talento de todos los artistas de cine del mundo. vale mais do que todos os talentos dos artistas de Dios cinema, hará más por ti. Deus vai fazer mais por você. Dale fuerte el aplauso al rey. Ou aplauda forte ao rei. Di conmigo, yo valgo mucho. Diga comigo, eu tenho muito valor, eu tenho muito valor. Yo valgo mucho. Eu tenho muito valor. Yo valgo mucho. Eu tenho muito valor. La palabra vale mucho. A palavra vale El muito. evangelio vale mucho. O evangelho vale La muito. iglesia vale mucho. A igreja vale muito. Entonces pedirás mucho. Então você vai pedir muito. Algunos de ustedes van felices al centro comercial, Alguns de vocês vão felizes ao shopping, pero no a la iglesia. mas não para a igreja. ¿Tú crees que ellos son dignos de tener eso? Vocês acham que eles são dignos de ter isso? La gente de nuestro país visita la iglesia. As pessoas do nosso país visitam a igreja. Empresarios, Empresários, dueños de bancos, donos de bancos, gobernantes, governadores, artistas. artistas, Y dicen en ningún lado e dizem: em nenhum lugar hemos visto esto. vimos algo parecido. Le dije, porque esto Eu disse: porque es el isso reino de Dios é en o la tierra. reino de Deus na terra. El templo nuestro O nosso templo no es más caro que el tuyo. não é mais caro do que o teu. El tuyo O teu no es más caro que el nuestro. não é mais caro do que o nosso. Lo único que cambia A única coisa que muda es el uso de la fe. é o uso da fé. Lo construimos sin ningún banco, Nós construímos sem nenhum banco, ni uno. nenhum.
Tengo 57 años. Tenho 57 anos. Jamás he Jamais firmado un documento en un banco. eu assinei um documento num banco. Ni como persona, Nem como pessoa, ni como iglesia, nem como igreja, ni como empresa. nem como empresa. Me da pena Me dá pena que me llame cash que me chamem cash y tenga que buscar un crédito. e tenha que procurar crédito. Yuhu. Yuhu. Cash pide crédito. Cash pedindo crédito, Eso es negar mi nombre. isso é negar o meu nome. Dios tiene todo. Deus tem tudo. Si se puede en Guatemala, Se dá para fazer na Guatemala, se puede en todo el mundo. dá em qualquer lugar. Quiero que pongas atención a lo que viene. Eu quero que você preste atenção àquilo que está por vir. Romanos 12 Romanos 12 dice que a todos nos fue dada una medida de fe. diz que a todos nos foi dada uma medida de fé. ¿Cuántos tienen fe? Quantos têm fé? ¿Cuántos tienen fe? Quantos têm fé? Déjame contarte esta historia. Deixa eu contar essa história. Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe Jesus disse: se vocês tiverem fé, como un grano de mostaza. como um grão de mostarda. En esto hay una gran equivocación en su interpretación. Nisso existe um grande erro na sua interpretação. La Biblia jamás A Bíblia jamais dijo si tuvieres fe disse se você tiver fé del tamaño de un grano de mostaza. do tamanho de um grão de mostarda. Los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Y Jesús le dijo, si ustedes creen como un grano de mostaza, E Jesus respondeu: se vocês acreditarem como um grão de mostarda, eso es el grano de mostaza. isso é o grão de mostarda. Si tuvieres fe como un grano de Se mostaza, você tiver fé como um grão de mostarda, dijeras a este monte, quítate y echa al mar, dirias a esse monte: lança-te ao mar, y te haría caso. e ele te obedeceria. Si creyeres como un grano de Se mostaza, você acreditar como um grão de mostarda, sos capaz de hablar con la naturaleza. você é capaz de falar com a natureza. No te estoy hablando la fe normal que has aprendido. Eu não estou falando daquela fé normal que você aprendeu. El primer libro, O primeiro livro, en honor al Espíritu Santo, em honra ao Espírito Santo, me tardé 10 años en escribirlo. eu demorei 10 anos escrevendo. Escribí el primer capítulo en la casa de Rudy Gracia Eu escrevi o primeiro capítulo na casa de Rudy Gracia y paré. e parei. Todo el mundo estaba escribiendo del Espíritu Santo. Todo mundo estava escrevendo do Espírito Santo. Dije, yo voy a esperar 10 años. Eu disse: vou esperar 10 anos. Si la unción Se a unção sigue sobre mí, continuar sobre mim, lo termino de escribir. eu vou terminar de escrever. Si no, no. Se não, não. La unción ha estado más de 25 años con su servidor. A unção está há mais de 25 anos com este seu servidor. Milagros, Milagres, sanidades, curas, señales. sinais. Este libro, Este livro, me esperé 35 años para eu escribirlo. esperei 35 anos para escrever. Porque la fe sin obras es muerta. Porque a fé sem obras é morta. Un libro de fe Um livro de fé sin obras que lo demuestren sem obras para demonstrar no es un buen libro. não é um bom livro. Para escribir esto Para escrever isso, hay 35 años tem 35 anos de ver de ver que la fe funciona, que a fé funciona, de jamás pedir un préstamo, de nunca pedir um empréstimo, de nunca acudir a nada de eso, de nunca recorrer a nada de disso, creerle a Dios por todo. de acreditar em Deus para tudo. Aprende ahí. Aprende aí. Ahora déjame decir ahora esto. Agora deixa-me dizer isso. El grano de mostaza, O grão de mostarda, dice Jesús, diz Jesus, es la más pequeña de las semillas, é a menor de todas as sementes, que llega a ser la más grande de las
hortalizas. que chega a ser das maiores hortaliças. Ponme el otro dibujo, por favor. Coloca outro desenho, por favor. Pero dice que llega a ser la más grande de las hortalizas Chega a ser a maior das hortaliças. y se convierte en un árbol. Se converte numa árvore. Di conmigo, hortaliza, Hortaliça, hortaliza, hortaliça, árbol. árvore. La semilla de mostaza As sementes de mostarda no fue destinada a ser árbol, não foram destinadas para serem árvores, es hortaliza. são hortaliças. Pero la mostaza Mas a mostarda tiene fe. tem fé. Tú no necesitas la fe del tamaño de la mostaza. Você não precisa da fé do tamanho da mostarda. Tú necesitas la fe de la mostaza. Você precisa a fé da mostarda. Hasta que te conviertas Até que você possa se converter en aquello que nadie creía que te podías convertir. naquilo que ninguém acreditava que você poderia chegar a ser. Porque esta semilla Porque esta semente fue destinada foi destinada a ser hortaliza. a ser uma hortaliça. Pero esa semilla Mas essa semente caminó por fe, caminhou por fé, le gustó caminar por fe, gostou de caminhar pela fé que probó pasar la frontera e provou atravessar a fronteira de hortaliza de hortaliça a árbol. até a árvore. Vas a pasar tu frontera. Você vai atravessar a tua fronteira. Vas a ser más de lo que la gente pensó que sería. Você vai ser mais do que as pessoas acharam que você seria. Te dijeron que Mais serías. do que os teus pais disseram que você seria. Tu pastor te dijo que podías Mais ser. do que o teu pastor mesmo disse que você poderia ser. Más de lo que Brasil cree que puede ser. Mais do que o Brasil acredita que você possa chegar a ser. Vas a pasar la frontera. Você vai atravessar a fronteira. Vuélvete loco un rato. Entre na loucura por um Dale un minuto. aplauso a la fe. Aplauda a fé. Puedes tomar tu lugar. Pode voltar ao teu lugar. Ahora esto se pone bueno. Agora isso fica bom. Lo que viene es de locos. O que vem agora é para loucos. No me oíste, lo que viene es para locos. Eu acho que você não ouviu. O que está por vir é para loucos. Esto que vamos a leer ahora Isso que vamos ler agora no es para evangélicos normales. não é para evangélicos normais. Mateo capítulo 8. Mateus capítulo 8. No, Mateo 14, Não, Mateus 14, 29. 29. ¿Te recuerdas cuando Pedro camina sobre el agua Você se lembra de quando Pedro caminhou sobre as águas y se hunde? e afundou? ¿Sí? Sim? Dice. Diz. Y le dijo Jesús, ven. E disse Jesus: vem. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. E Pedro disse: se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor pelas águas, sobre as águas. Y Jesús le dijo, tengo unas millas acumuladas para poderte poner de viaje. E Jesus disse: eu Sobre tenho el mais agua. milhas guardadas para te colocar em viagens sobre as águas. Eso solo lo entiende Tiago y yo. Isso daí só entendeu Tiago e eu. Jesús le dijo, ven. Jesus disse: vem. Pon atención. Coloque atenção. Pedro camina por Pedro- haber abierto su boca. Pedro caminhou por ter aberto a boca. Él dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Ele disse: se é o Senhor, manda que eu vá te sobre as águas. Tené cuidado con lo que hablas. Cuidado com aquilo que você fala. Ten cuidado con lo que orás. Tenha cuidado com aquilo que você ora. Yuhu. Si soy amado, Se eu sou amado, ahí empezaron tus e problemas. aí começaram os teus problemas. Jesús le dijo, ven. Jesus disse: vem.
Él camina, Ele caminhou al ver la tempestad, e ao ver a tempestade, se hundió. afundou. Y el Señor le dijo: E o Senhor disse: hombre de poca fe, homem de pouca fé, ¿por qué dudaste? por que duvidaste? Y lo reprendió. E o repreendeu. Cuando yo leo esto, Quando eu leio isso, digo, esto es injusto. eu disse: isso é injustiça. ¿Cómo pudo reprenderlo por su poca fe? Como pôde repreendê-lo pela sua pouca fé? Si se supone que Dios le dio la fe. Se supostamente é Deus quem deu a fé a ele. ¿Cómo puede caminar unos pasos por fe Como pode caminhar uns passos pela fé y luego hundirse por poca fe? e depois afundar por pouca fé? ¿Le cambió la fe? Mudou a fé. Cuando se lanzó a caminar tenía mucha fe. Quando ele se lançou a caminhar, tinha muita fé. 4 pasos, 5 después, 4, 5 passos depois, disminuyó la fe. diminuiu a fé. Dios le dio fe a todos. Deus deu fé a todos. Amén. Amém? ¿Por qué Jesús va a reprender Por que Jesus vai repreender a Pedro a Pedro por poca fe por pouca fé? si Jesús le dio la fe? Se Jesus lhe deu a fé. Quiero que pongas atención acá. Quero que coloque atenção aqui. Yo mido 1,69, Eu meço 1,69. pero siempre digo que mido 1,70. Mas eu sempre falo que é 1,70. No me gusta Eu não 1,69. gosto 1,69. Suena como una oferta en el centro comercial. Parece uma promoção no shopping. 1,70. 1,70. Uso botas para medir 1,73 Uso sapatos para medir 1,73. por la fe. Pela fé. Ahora, si Dios me dice a mí: Agora, se Deus me fala: Cash, Cash, ¿por qué eres tan bajito? por que você é tão baixinho? Le digo, tú me creaste. Eu digo, mas foi o Senhor quem me criou. Tú me creaste de este tamaño O Senhor me criou desse y tamanho. ahora me reprendes por el tamaño que tengo. E agora o Senhor está me repreendendo pelo meu tamanho. Si yo hubiera sido Pedro Se eu fosse Pedro y Jesús me dice: e Jesus me dissesse: hombre de poca fe, homem de pouca fé, ¿por qué dudaste? por que duvidaste? Yo le digo, no me eches a mí la culpa. Eu diria: não jogue para mim a culpa. Tú me diste la fe. O Senhor que me deu a fé. Si tengo mucha fe Se eu tenho muita o poca ou fe, pouca fé, tú me la diste. foi o Senhor quem me deu. Yuhu. Pedro, Pedro, qué poca fe tienes. que pouca fé você tem. Pero si tú me diste la fe, Mas se foi o Senhor quem me deu a fé, ¿por qué ahora tú me regañas por tener poca por que fe? agora o Senhor está brigando comigo por ter pouca Si fé? tú me diste la fe Se o Senhor me deu a fé y por poca fe me hundo e por pouca fé estou afundando, por culpa tuya. eu estou afundando por tua culpa, No mi culpa. não a minha. Yuhu. Si Dios me dice: Cash, Se Deus me diz: Cash, ¿por qué no juegas en la NBA básquetbol? por que você não joga na NBA de basquete? Yo le digo: mira el tamañito que me diste. Mas olha o meu tamanhozinho. Yuhu. Ahora, si mi esposa me dice: Agora, se minha esposa me diz: uy, qué guapo estás, oh, que lindo você está, yo le digo: Dios me hizo así. eu digo: Deus me fez assim. Él tiene la culpa. Ele é o culpado. ¿Cómo Dios te da la fe? Como Deus te dá a fé Y Dios te reprende por el tamaño de la fe. e Deus te repreende pelo tamanho da fé? Yuhu. Aquí hay gato encerrado. Aqui tem coisa. Aquí hay algo. Aqui tem alguma coisa. Me encanta la Biblia. Eu amo a Bíblia. Desafía mi mente, Desafia minha mente, mis paradigmas, meus paradigmas, lo que aprendí oyendo un predicador, o que eu aprendi ouvindo um pregador, pero sin leer la Biblia. mas sem ler a Bíblia. Esto no es una gran revelación. Isso daqui não é uma grande revelação. Esto es solo leer bien. Isso daqui é só ler direitinho. Un barco está en medio de una tormenta Um barco está no meio da tempestade y se va a hundir. e vai afundar. Mateo 8:25 Mateus 8, 25. y 26. Mateus 8, 25 e 26.
E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Todo el mundo diga poca fe. Todo mundo repita: pouca fé. Este mismo acontecimiento Este mesmo acontecimento, en Marcos capítulo 4 em Marcos, no capítulo 4, se narra diferente. é narrado de forma diferente. Verso 40. Versículo 40. Pon atención. Coloque atenção. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Mateo dice Mateus diz: poca fe. pouca fé. Marcos dice Marcos diz: no tienen fe. não tem fé. Bueno, tengo fe, Bom, tenho fé, no tengo fe, não tenho fé, tengo poca fe. tenho pouca fé. ¿De qué se trata esto? De que se trata isso? Pero espérame, Mas espera-me, ahora se pone mejor. agora fica melhor. Lucas 8:25. Lucas 8, versículo 25. El mismo acontecimiento. O mesmo fato. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Ahí déjalo. E até aí. Ahora tengo un problema. Agora eu tenho um problema. ¿Tengo nada fe? Eu não tenho nada de fé. ¿Tengo poca fe? Eu tenho pouca fé. ¿O no sé dónde tengo la fe? Ou eu não sei onde está minha fé. Yuhu. Si me ponen un poco de luz acá abajo sería fenomenal, solo Se conseguissem colocar Gosto um pouco de personal. luz aqui embaixo, seria maravilhoso, só por gosto pessoal. Mateo 15:28. Mateus 15, 28. ¿Se recuerdan de la mujer gentil sirofenicia? Você se lembra da mulher sirofenícia? Es una gentil. É uma gentil. Tiene una hija endemoniada. Tem uma filha endemoniada. Llega donde Jesús E vai até Jesus. y Jesús sana a la hija. E Jesus cura a filha. Y dice en el verso 26. E diz no versículo 26. Mateo 15, 26. Então, 28. 28, 28 aqui está. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Tenemos un grave problema. Temos um grave problema. A Pedro A Pedro les da las llaves del reino. deu as chaves do reino. Es el apóstol, É o apóstolo, pescador de hombres. pescador de homens. Tiene un trono en el cielo de los 12 que hay. Tem um trono nos céus dos 12 que existem. Pero Dios le dio poca fe. Mas Deus deu para ele pouca fé. La mujer A mulher no es judía, não é judia, es gentil, é gentil, sirofenicia. sirofenícia. Y Dios E Deus le dio una grande fe. Deus deu a ela uma grande fé. Yuhu. Aquí hay una equivocación. Aqui existe um erro. Están pensando. Vocês estão pensando. Ahora se pone mejor. Agora vai ficar melhor. Si no me quieren predicando la noche, te hago, está bien. Se não quiserem que eu pregue à noite, não tem problema. Yo tomo un vuelo hoy con las millas que tú me diste. Eu pego o voo hoje com as milhas que você me deu. Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, del 6 al 10. do 6 ao 10. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião e os amigos, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir a ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo que estava enfermo. Houston, We have a situation. temos um problema Muy grande problema. muito grande. ¿Cómo mides la estatura de una persona? Como você pode medir a estatura de uma pessoa?
metros, metros, centímetros, centímetros, pies, pés, pulgadas. polegadas. ¿Cómo medís la distancia? Como você mede a distância? ¿Kilómetros? Quilômetros? Tiago las mide en millas. Tiago mede em milhas. ¿Cómo medís la temperatura? Como você mede a temperatura? En grados. Em graus. Si la fe Se a fé tiene tamaño, tem tamanho, ¿cuál es la unidad de medida? qual é a unidade de medida? ¿Cómo puedo decir tienes 10 unidades de fe? Como posso dizer que você tem 10 unidades de fé? O 1000 unidades de fe. Ou 1000 unidades de fé? Mira este problema. Olha esse problema. El apóstol, O apóstolo, poca fe. pouca fé. La gentil, A gentil, mucha fe. muita fé. El romano que esclavizó a Pedro, O romano que escravizou a Pedro, tanta fe tanta fé, que ni Israel la tiene. que nem em Israel se encontrava. Te pregunto, Te pergunto, ¿Dios le daría más fe a Roma que al pueblo judío? Deus entregaria mais fé para Roma que aos judeus? ¿Dios le daría más fe a una gentil que a un judío? Deus entregaria mais fé a um gentil do que a um judeu? Entonces resolvamos el problema. Então vamos resolver o problema. Al resolver este problema, Ao resolver esse problema, tu vida jamás va a volver a ser la misma. tua vida nunca mais será a mesma. Tus falsas excusas, Tuas falsas desculpas, que tú no tienes tanta fe como que otro, você não tem tanta fé como outro, hoy se acaban. hoje acabam. No existe un tamaño de fe, Não existe um tamanho de fé. solo existe un uso de fe. Somente existe o uso da fé. Te hago un resumen. Eu quero resumir isso. Pedro, Pedro, sos mi apóstol. você é o meu apóstolo. Te entregué las llaves de mi reino. Eu entreguei as chaves do reino. Qué vergüenza Que vergonha que una gentil que uma gentil sirofenicia sirofenícia con una hija endemoniada com uma filha endemoniada está usando más la fe que le di está usando mais a fé que eu dei a ela que lo que tú la estás usando. que o que você está usando. Pero hay un problema más grande, Pedro, Mas existe um problema ainda maior, que Pedro. el centurión romano Que o centurião romano que tiene a tu pueblo de esclavo que está escravizando o teu povo está usando más fe está usando mais fé que todo mi pueblo de Israel. que todo o meu povo de Israel. No es el tamaño de la fe, Não é o tamanho da fé, es si usas o no la fe para hacer las cosas. é se você usa ou não a fé para fazer as coisas. Nuestro Señor es el autor de la fe, Nosso Senhor é o autor da fé, pero tú no pensás en fe, mas você não pensa em fé, tú pensás en bancos. você pensa em bancos. Tú pensás en amigos, Você pensa em amigos, en conexiones, em conexões, en talento, em talento, en estudio. em estudo. Y después allá afuera en el mundo E depois aí fora no mundo, hay alguien que está usando más la fe tem gente que está usando mais a fé y ni siquiera va a la iglesia. e nem sequer vai à igreja. ¿Sabes por qué no usas la fe? Sabe por que você não usa a fé? Porque no confías en ella. Porque você não está confiando nela. Cuando tenemos nada, Quando temos nada, confiamos en la fe confiamos na fé. y decimos no tengo nada, Dizemos não tenho pero nada, estoy seguro que voy a salir. mas eu tenho certeza que eu vou para frente. Dios me va a ayudar. Deus vai me ajudar. Y por la fe consigues muchas cosas. E pela fé você consegue, alcança muitas coisas. Pero después cuando pierdes una de esas cosas, Mas depois quando você perde uma dessas te coisas, sentís morir. você parece que sente que vai morrer. Me quitaron el préstamo del banco. Retiraram o empréstimo do meu banco.
La persona que más diezmaba en la iglesia se fue. A pessoa com o dízimo mais alto da igreja foi embora. Me quedé sin auto. Fiquei sem carro, No tengo casa. não tenho casa. Y antes la tenía. Antes eu tinha. ¿Por qué te sentís morir ahora? Por que você está sentindo morrer Cuando agora? perdiste algo de lo mucho que ya tenías. Quando você perdeu alguma coisa do muito que Pero você cuando já tinha. tenías nada, Mas quando você não tinha nada, no te sentías mal. você não se sentia mal. Es muy sencillo. É muito simples. Porque antes Porque antes tú confiabas você confiava 100% 100% en tu fe. na tua fé. Pero ahora Mas agora tú confías 40% en tu você fe. confia 40% na tua Y fé. 60% E 60% en lo que tienes. no que você tem. ¿Sabes qué te conviene? Sabe o que te convém? Quedarte sin nada. Ficar sem nada, Para de allí para dali obtenerlo todo. voltar a ter tudo. Pregunto, Pergunto: ¿existe un tamaño de fe existe tamanho de fé o solo existe un uso de la fe? ou somente existe o uso da fé? Si seguís creyendo que existe un tamaño de fe, Se você continuar crendo que existe tamanho de fé, Él Ele siempre te va a ganar. sempre vai te ganhar. No porque Él tenga más fe, Não porque Ele tenha mais fé, es porque tú crees é porque você acredita que hay un tamaño de que fe tem tamanho de fé diferente en Él diferente nele que la tuya. do que a tua. Pero cuando tú aceptes Mas quando você aceitar que lo que Él está haciendo que o que Ele está fazendo es confiando más en la fe que Dios le dio, é confiar mais na fé que Deus lhe deu, vas a entender que todos lo podemos lograr. você vai entender que todos podemos alcançar. Así que deja de comparar tu fe, Então para de comparar a tua fé, porque es la misma. porque é a mesma. O Dios cometió un error. Ou então Deus cometeu um erro. Al apóstol le dio poca fe, Ao apóstolo deu pouca fé, a una gentil le dio mucha fe, e a gentil lhe deu muita fé, y para colmo a los romanos le dio toda la fe que no le dio a los judíos. e a romano lhe deu mais fé do que a todo o povo judeu. Con ese concepto Se for esse conceito, jamás vamos a ganar el mundo para Cristo. nunca vamos ganhar o mundo para Cristo. Cuando tú, pastor, digas, Quando você, pastor, diga: no puedo tener menos fe eu não posso ter menos que fé el que construyó un banco, do que aquele que construiu um banco, Dios no le pudo dar más fe a él que a mí, Deus não pode dar mais fé a ele do que a mim. yo soy su hijo, Eu sou filho, yo valgo más que un ave, eu tenho mais valor do que uma ave. Dios puede hacer más por mí, Deus pode fazer mais por yo mí. tengo fe. Eu tenho fé. Un día le dije esta broma a mi equipo Um dia eu fiz essa y brincadeira a com a minha toda mi equipe iglesia: e a minha igreja toda. si decido hoy renunciar a irme, Se eu decido hoje renunciar a ir, les dejo todo el templo, eu deixo Todos o templo os templos. todo, todos os templos. quédese usted con él. Pode ficar com ele. Yo Eu me llevo la fe que lo construyó. vou levar comigo a fé que chegou a construí-lo. Cuando alguien te roba algo, Quando alguém rouba algo, cuando alguien te quita algo, quando alguém pega algo de você, bendícelo. abençoe ele. Decirle: tú te llevaste lo que era mío, Você pode falar assim: você levou o que era meu, pero yo me quedo con la fe que lo hizo. mas eu fico com a fé que Vos lo me podés fez perder. conquistar. Você Eu não pode puedo volver a perder, ser. eu posso voltar a conquistar. El que tiene fe O que tem fé duerme confiado. dorme confiado. Tuve un socio Tive um sócio que yo le decía: hey, necesitamos dinero. que eu dizia: ei, preciso de Y yo dinheiro. le decía: ¿tenés dinero? E eu perguntava: você tem Y él dinheiro? siempre me contestó: E ele sempre me respondeu: no tengo, não tenho, pero sé dónde hay. mas sei aonde encontrar. ¿Dónde hay? ¿Dónde existe? Eu sei aonde existe.
¿Qué te hace falta? O que você precisa? Yo no sé qué te hace falta, Eu não sei o que você precisa, pero sé dónde hay. mas eu sei aonde tem. Pone atención, Leandro. Preste atenção, Leandro. El mismo que me dio todo para hacerlo O mesmo que me deu tudo para fazer es el mismo é o mesmo con el que vos estás conversando. com que você está conversando. Y te voy a contar algo. E vou contar algo para você. Todavía tiene mucho. Ainda tem muito. A él le sobra. Ele tem de sobra. Vas a terminar todo Você vai terminar tudo y te va a sobrar. e vai sobrar. Más, Mas lleno, enche todo. todo. Más. Mais. Quita la excusa de tu boca. Tire a desculpa da tua boca. Deja de decir que los americanos pueden tener todo porque tienen dólares. Para de dizer que os americanos podem ter tudo porque tem dólar. Deja de decir que una iglesia lo puede hacer porque los ricos se congregan ahí. Pare de dizer que uma igreja conseguiu fazer alguma coisa porque os ricos Son congregam lá. puras excusas para no usar la fe. São somente desculpas para não usar a fé. Porque si es porque los ricos se congregan ahí, Porque se for porque os ricos se congregam lá, entonces lo que necesitas son ricos, então o que você precisa são ricos no a Dios. e não a Deus. Pero si sabes que es por Dios, Mas se você souber que é por Deus, Dios no vive en esa iglesia tan solo, Deus não vive somente nessa igreja, vive en la tuya también. também vive na tua igreja. Dios Deus me dice que te diga, me diz para te dizer: no le tengas miedo a la nada. não tenham medo ao nada. Dios ya estuvo allí Deus já esteve lá y no pasa nada. e não acontece nada. Solo lo que Él dice pasa. Somente acontece o que Ele disser. Si estás en la nada, Se você estiver na nada, empieza a hablar todo. começa a falar tudo. Uy, el Espíritu Santo está acá. O Espírito Santo está aqui. Levanta tus manos. Levante suas mãos. Toca los Espíritus Santos. Toque eles, Espírito Santo. Más, Mais. Cora brashete proto bronder. Más. Enche. Cora brashete prendere bobra braca bra. ¿Puedo hacer un llamado? Posso fazer um apelo? ¿Puedo hacer un llamado? Posso fazer um apelo? Quiero que me miren acá. Quero que olhem para cá. ¿Cuántos por la palabra de Dios recibieron hoy una revelación? Quantos pela palavra de Deus receberam hoje uma revelação? ¿Cuántos sinceramente
Quantos sinceramente? Después de leer todo lo que leímos, Depois de ler tudo o que lemos, rompiste un paradigma en tu mente. quebraste um paradigma na tua mente. Pero ¿cuántos de ustedes Quantos de vocês, sinceramente sinceramente, puedes decir podem dizer que pusiste por excusa el tamaño de tu fe algún día? que colocaram por desculpa o tamanho da tua fé um dia? Você já não tem desculpa? Pero ahora tienes una bendición. Mas agora você tem uma bênção. Ahora lo puedes hacer. Agora você pode fazer. Si tú dices, Señor, Se você disser: Senhor, te quiero pedir perdón eu quero te pedir perdão por usar de excusa mi fe, por usar de desculpas a minha fé. quiero que levantes tu mano. Quero que você levante a sua mão. Si has usado por excusa la fe, ponte de pie. Se você usou por desculpa a fé, coloque-se de pé. Esta verdad te va a hacer libre. Essa verdade vai te libertar. Mira lo irónico. Olha que ironia. La fe que Dios te dio, A fé que Deus te deu, la tomaste de excusa. você pegou ela por desculpa. ¿Desde cuándo la fe Desde quando a fé es para ponerlo de una disculpa? é para usar como se fosse desculpa? Ay, Jesús. Ah, Jesus. Jamás la fe fue dejada para una excusa. Nunca a fé foi deixada para virar desculpa. Es imposible. É impossível. La fe te fue dejada A fé foi deixada para você, para que todo sea posible, para que tudo seja possível. no para decir que algo es imposible. Não para dizer que algo é impossível. Te lo repito, Posso repetir? la fe fue dejada A fé foi deixada para que todo te sea posible, para que tudo te seja possível. no para que digas Não para você dizer que algo es imposible. que algo é impossível. Esto está de locos. Isso é uma loucura. Levanta las manos y habla con Dios Levante as mãos e comece a falar com Deus. y dile: voy a usar la fe E diga: vou usar a fé para todo, para tudo. para todo, Para tudo. para todo. Para tudo. La fe es el más grande capital que Dios te dejó. A fé é o maior capital que Deus te entregou.